Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast que se chama Preto e Azul. O meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e hoje eu vou trazer mais um episódio do especial do mês do Halloween desse ano de 2023, onde eu já fiz vários vídeos. Vídeos não, né, minha gente? Porque isso aqui é um podcast, pelo amor de Deus, o vício de coisa do YouTube. Onde eu fiz vários episódios trazendo fatos sobre filmes de bruxaria, que tem bruxaria no meio, filmes sobre bruxas. Aqui você já vai encontrar episódios sobre todos os filmes de Harry Potter, episódios sobre o meu filme favorito de bruxaria, que é Da Magia à Sedução. E hoje eu vou trazer nesse novo episódio, né? Nesse episódio da agora que vocês estão ouvindo, eu vou falar sobre outra criatura mágica, outra criatura sobrenatural que é relacionada diretamente ao Halloween, que são os vampiros. Pra gente sair um pouquinho da rotina, né, não, minha gente? Então, pra começar, hoje o episódio, né, que eu ainda não falei, ele é especial, pois é um episódio sobre o Diários de um Vampiro, uma série de televisão que fez muito sucesso ali no início dos anos 2000 e que faz sucesso até hoje, né, porque tem uma legião de fãs que amam essa série, né, que foi bem legal. E aí, para iniciar a nossa excursão, né, nesse tema, né, em Diários de um Vampiro, vou começar dizendo sobre o episódio piloto. Esse é um fato bastante interessante. O Diário de um Vampiro, originalmente, ele é uma série de um canal dos Estados Unidos chamado CW. E Diário de um Vampiro ele foi um sucesso instantaneamente. Para vocês terem uma ideia, o episódio piloto, ou seja, o primeiro episódio da primeira temporada de Diários de um Vampiro, quebrou-se todos os recordes de audiência da CW até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje, o primeiro episódio da primeira temporada de Diário de um Vampiro é o episódio mais assistido de qualquer produto já lançado pela CW. Nem antes, nenhum produto tinha superado isso, e muito menos depois. E isso é incrível, né? Imediatamente após a criação, após o início dessa série, né, que durou anos, ela já foi um sucesso instantâneo. Outra coisa bastante interessante também é que os irmãos Salvatore da série, eles não se chamariam Salvatore, eles se chamariam os irmãos Whitmore, que não combina, né, minha gente? Venhamos e convenhamos que esse negócio de Whitmore não combina em absolutamente nada com vampiros. Já imaginou ter vampiros chamados Whitmore? Né, os irmãos Salvatore, eles combinam muito mais. E essa decisão ela só foi tomada após os produtores da série rever o roteiro e decidirem que o Whitmore não combinava, né, com os irmãos. Então eles decidiram trocar para Salvatore, que combina muito mais com eles, né? Outra coisa bastante interessante também relacionado é que um dos criadores da série, né, do Diário de um Vampiro, e que também era o produtor executivo, o Kevin Williamson, ele inicialmente ele recusou qualquer coisa relacionada a Diário de um Vampiro. Ele não queria trabalhar com esse tipo de coisa. Muitos anos antes do Diário de um Vampiro se transformar em uma série, um amigo dele da época já tinha levado os livros, porque os livros já existiam e eram um grande sucesso nos Estados Unidos, para ele, sugerindo que eles transformassem os livros em um filme. Só que ele não gostou da ideia, ele recusou a ideia imediatamente, até porque era a época, o auge, né, absoluto de outros grandes sucessos do cinema relacionado a vampiros, que era Crepúsculo. Então ele achou que não seria uma boa ideia, já que Crepúsculo existia. Mas só que aí, anos depois, mesmo ele tendo recusado trabalhar com Diários de um Vampiro, de qualquer forma, os executivos da CW, né, o canal de televisão, procuraram ele e ofereceram novamente Diários de um Vampiro para ele, para que ele trabalhasse, desenvolvesse alguma coisa, e ele acabou aceitando e transformando Diários de um Vampiro em uma série, na série que milhões de pessoas amam e que tem uma série bastante, na verdade não é uma série, mas tem uma base de fãs gigantesca aqui no Brasil. Outra coisa bastante interessante é que a Nina Dobrev, ela foi um fracasso na audição dela. Quando ela fez o primeiro teste, né, para Diários de um Vampiro, ela foi tão ruim que os produtores da época não lembravam nem mesmo que ela tinha feito teste para entrar na série. Aí ela justificou, né, o fato dela ter ido muito mal
no teste, como ela está doente. Ela disse que estava doente, estava passando mal na época. E aí ela enviou, depois que ela ficou boa, né? Ela melhorou da doença que ela estava. Ela enviou uma segunda fita de audição para fazer, né, o teste uma segunda vez. E aí ela conseguiu o papel dela. Então a Nina Dobrev, né? Ela foi um fracasso. Eles não lembravam nem mesmo que ela existia, na verdade. Ela não chamou de nenhuma forma a atenção deles. Outra coisa bastante interessante sobre os livros é que nos livros, para quem já leu, né, quem conhece a história mais aprofundadamente, mais profunda da história, mais de detalhes, sabe que a Helena nos livros ela é loira. E quando a Nina Dobrev ela foi escolhida para o papel de Helena, houve uma repercussão gigantesca na época porque os fãs não gostaram nadinha disso, porque originalmente nos livros ela é loira e a Nina Dobrev obviamente não tem nenhuma das características que a Helena tem no livro. Outra coisa bastante interessante também é que outras pessoas bastante famosas, que eram muito famosas na verdade, na época em que a série estava sendo planejada, foram cogitadas para o papel. Ashley Simpson e Ashley Tisdale foram consideradas para o papel de Helena. Então eles queriam uma delas duas, só que acabou que elas não entraram na série por algum motivo. A atriz escolhida, vale minha gente, a atriz escolhida originalmente para ser a Nina. Que Nina, meu Deus, eu tô enlouquecendo, minha gente, pelo amor de Deus, é tanto barulho aqui que eu tô enlouquecendo. A atriz escolhida inicialmente para interpretar a Helena em Diários de um Vampiro foi a Ashley Simpson. Ela era, o papel era dela, já estava decidido, ela ia ser o papel. Mas aí quando houve a segunda audição da Nina Dobrev, né, que ela mandou a segunda fita dela, imediatamente os produtores trocaram a Ashley Simpson pela Nina Dobrev. E outra coisa bastante interessante também é que como a Ashley Tisdale ela foi considerada para o papel também era dela. Se ela quisesse, na época foi oferecido a ela, ela poderia ter sido a Helena, mas ela não quis na época porque ela preferiu ser protagonista de uma outra série também da CW chamada Hellcats, que foi um fracasso. Né? E para você que não tem assim ideia pelo nome de quem seja a Ashley Tisdale, ela é a Sharpay do High School Musical, que aliás também já tem um vídeo, um episódio, um vídeo não, minha gente, hoje eu tô com um vídeo na cabeça, eu não sei o que é que tá acontecendo, um vídeo, porque eu tô falando vídeo, tem um episódio aqui especial sobre High School Musical, depois passa lá e também confere para você matar a saudade, ter aquela nostalgia maravilhosa. Mas não foi só a Nina Dobrev que foi um fracasso absoluto na sua audição. Outra pessoa que fez parte da série durante muitas temporadas também foi um fracasso em sua audição, não chamando atenção nenhuma dos produtores na época, que foi o Ian Somerhalder. Ele foi um fracasso também quando ele fez a audição dele. Ninguém nem olhou para ele, ninguém nem considerou ele como um papel de tão ruim que tinha sido o teste dele, né? Porque as audições são os testes, né? Ele fez o teste, ele foi um fracasso, assim como a Nina. E aí, bem interessante, né, minha gente? Os dois protagonistas, na verdade, vamos dizer assim, que os dois personagens mais famosos da série, né? Na verdade, os dois atores que interpretaram os personagens mais famosos da série foram fracassos. É aquela questão, né? Que quando uma coisa tem que ser sua, ela vai ser sua, não importa o que aconteça, né? A vida dá uma volta e a coisa volta para sua mão. Porque os dois foram fracassos e os dois conseguiram no final o papel, né? Mas na época já existia uma outra série de relacionados a vampiro, né, que fazia muito sucesso no mundo, que era True Blood. E inicialmente o Ian, ele fez teste para ser um dos vampiros de True Blood. Ele não queria fazer teste para Diário de um Vampiro exatamente, mas como o teste dele também não não foi considerado assim, não, ele também foi um fracasso no teste de True Blood, ele acabou entrando em Diários de um Vampiro. E ele disse em entrevista nos Estados Unidos, né, na época, que ele sempre quis interpretar um vampiro, é um dos papéis que ele sempre quis fazer. E ele ficou muito feliz quando ele conseguiu, embora ele não tenha conseguido entrar em True Blood, que também é uma série muito boa de vampiros e para muitas pessoas é a melhor série de vampiros da história.
Eu gosto principalmente da primeira temporada. As outras temporadas eu não me afeiçoei muito, eu tenho que confessar. E é isso, né? O Ian ele sempre quis aí interpretar um vampiro e ele tentou de todas as formas. Outro fato bastante interessante é que o Tyler Lockwood não deveria ser um personagem importante na série, né? Ele inicialmente seria descartado, ele seria um personagem que seria retirado da série logo no início da primeira temporada, mas acabou que os produtores acharam que a história dele seria interessante para a história, agregaria, né, para a história, então eles decidiram colocar ele como membro regular do grupo. Mesmo inicialmente a história assim desse híbrido, né, de lobisomem, ele não tivesse originalmente como um personagem fixo, nem tivesse nos planos deles na época de continuar com o personagem. Outra coisa também que é bastante interessante sobre Diários de um Vampiro é que ninguém acreditava que ele seria um sucesso. Os criadores da série na época tinham certeza absoluta que ele seria um fracasso instantâneo. Isso também por causa das comparações, né? Como na época existia outro produto muito famoso de vampiros, que era o True Blood, e também era a época de Crepúsculo, então eles acharam que mais uma história de vampiro seria um fracasso estrondoso, né? Que ninguém iria se interessar, e o que eles estavam completamente enganados, na verdade, né? Mas vale lembrar assim, o que é muito interessante é que Diário de um Vampiro nos Estados Unidos ele não tem a mesma força que fora dos Estados Unidos. Essa série é um produto basicamente, na época viveu basicamente da força internacional dos fãs. Dentro dos Estados Unidos, ela foi uma série famosa, ela transformou os atores em pessoas famosas, mas ela não tinha força como ela tem fora dos Estados Unidos, tanto que a base de fãs, a maior base de fãs é internacional. Eles faziam um barulhinho, mas não faziam tanta coisa. É como, se a gente parar pra pensar, é como se fosse assim, fosse uma série do SBT, aquela série que a gente sabe que existe, mas que não é uma coisa estrondosa. Mas enquanto os executivos, né, e os produtores e os criadores da série tinham certeza absoluta que a série seria um fracasso, já a Nina, ela tinha tanta certeza, ela confiava tanto no papel dela, né, e confiava tanto na série, no sucesso da série, que na época ainda das primeiras temporadas, ela comprou uma casa na cidade onde o show, né, onde a série era gravada, porque ela tinha certeza que ela duraria anos, né? E ela estava completamente certa. Então ela comprou ainda no início das gravações uma casa em Atlanta, que era onde os episódios foram gravados. Outra coisa também que é bastante interessante sobre Diários de Vampiro é que desde o início os criadores da série não queriam que a série ela fosse muito sobrenatural, tivesse muitos elementos assim mágicos, místicos, esse tipo de coisa. Por isso até que a série ela é bastante diferente dos livros. Então quem leu os livros, quem acompanhou a série de livros, com certeza tem assim ver um estranhamento quando assiste a série. Pode ser até mesmo que não goste muito da série por causa disso. E os criadores da série eles decidiram que a série não teria esse tom sobrenatural, principalmente quando a autora dos livros ela começou a colocar na história dos livros, obviamente, várias criaturas sobrenaturais. Então, quando ela começou a incluir anjos, raposas, criaturas místicas e dimensões relacionadas ao inferno, foi aí que os criadores da série decidiram que a série ela teria um tom completamente diferente, ela seguiria uma linha completamente diferente, né? Isso foi isso que eles decidiram e assim foi, né? Outro fato bastante interessante relacionado, na verdade, ao quanto eles ganhavam na época, né? Os três atores principais da série, né? A Nina, o Paul e o Ian, eles ganhavam exatamente a mesma coisa, o mesmo valor, o mesmo salário por todos os episódios. Porque lá nos Estados Unidos as coisas são feitas de modo diferente. Então os atores eles não têm um salário fixo, eles ganham por episódio. Então eles ganham quando eles aparecem no episódio. E como eles três eram os que mais apareciam, então o salário deles variava entre 30 e 40 mil dólares por episódio gravado.
Outra coisa bastante interessante é que a Nina, né, que interpreta a Helena, ela é mais jovem do que o Steven McQueen, que interpreta o irmão dela na série. Então, na série ela interpreta o irmão dele e na vida real ela é mais jovem do que ele. Outra coisa relacionada à série é que a personagem Catherine, que seria, vamos dizer assim, a outra face da Helena, de certa forma, ela originalmente ela era para ter aparecido exclusivamente na segunda temporada, mas ela fez tanto sucesso que os fãs insistiram para que ela continuasse nas temporadas seguintes. Outra coisa também bastante interessante é que os papéis, né, na verdade as personalidades da Helene e da Catherine, elas foram trocadas na série. Nos livros, originalmente, a Helena, ela é considerada, né, ela é descrita como sendo uma garota popular e malvada. Já a Catherine, ela é apresentada como uma garota ingênua e inocente. E aí, para a série, eles acharam melhor trocar nessa personalidade de uma pela outra porque fazia mais sentido. E aí, para quem já assistiu a série, né, sabe que a Catherine, ela é búlgara, né, na série. Então ela tem a origem dela é da Bulgária. E existe um motivo para isso, né? Porque a Nina Dobrev, ela não é americana. A Nina Dobrev, ela nasceu na Bulgária, então ela é búlgara e ela fala búlgaro fluentemente. E por causa disso é que a Catherine, que é a nêmesis dela, vamos dizer assim, ela é búlgara, ela é da Bulgária e ela fala búlgaro. Outra coisa bastante interessante também é relacionada à sexta temporada. Toda a sexta temporada ela foi pensada para ser um tipo de homenagem aos anos 90. Então, não sei se você lembra, mas na sexta temporada, quando o Liv Parker mandou Damon e Helena de volta aos anos 90 para salvar o Bonnie, então, os produtores decidiram que que os fatos aconteceriam nos anos 90, eles acharam interessante que todos os títulos de todos os episódios da sexta temporada fossem títulos de músicas originais dos anos 90 que foram lançados nos anos 90. E como era de se esperar, né, conforme o tempo foi passando e a série ela foi se alongando, alguns atores acabaram tendo algumas outras funções e querendo explorar novos ares. Entre eles o Paul e o Ian, que eles decidiram, na verdade, se aventurar dirigindo alguns episódios de alguma das temporadas. Então, eles, além de atores, eles também dirigiram episódios da série. E aí vamos a um outro fato bem curioso. Existe uma conexão entre Diários de um Vampiro e 50 Tons de Cinza. Você pode não estar entendendo qual conexão é essa, mas para quem assistiu todas as temporadas viu que no primeiro episódio da oitava temporada de Diários de um Vampiro, o Damon ele aparece lendo o livro 50 Tons de Cinza. E existe um motivo para isso, porque na vida real o ator que interpreta o Damon fez o teste para ser o protagonista do filme 50 Tons de Cinza, que seria o Ian, né? O Ian fez esse teste e ele não conseguiu o teste, não conseguiu, né? O papel em 50 Tons de Cinza. Por isso que na primeira temporada não, no primeiro episódio da oitava temporada ele aparece lendo o livro como uma forma assim de tirar sarro da situação, de brincar com ele, né? Tirar uma onda com a cara dele, já que ele tinha feito o teste, tinha fracassado. E aí outra coisa muito interessante também relacionada aos bastidores. A Nina e o Paul, eles não se deram bem. Mesmo eles trabalhando juntos, eles não gostavam um dos outros. E durante as primeiras temporadas, eles até se evitavam muitas vezes. O clima era bastante tenso entre eles. Que a Nina disse no podcast dela, para você que não sabe, a Nina tem um podcast, né? E ela disse no podcast dela de maneira muito clara que ela não gostava do Paul. E aí vamos a outro fato bastante interessante. Você sabia que a Lexi Branson ela foi inspirada na Taylor Swift? Isso mesmo, a melhor amiga de Stefan, na verdade, né? A melhor amiga do Stefan, a Lexi Branson, ela foi inspirada na Taylor Swift. Um dos criadores de Diário de um Vampiro, e ele é muito fã da Taylor Swift. E aí, em entrevista, na época, ele disse: eu estou desesperado para que Taylor Swift interprete uma vampira, porque ele queria que a Taylor Swift entrasse na série. Ele achou, né, que ela seria uma Christian Durst incrível na série, mas obviamente a Taylor não aceitou.
O papel acabou indo para favorito dos fãs, né, na época, que foi a Arielle, mas para fazer uma homenagem a Taylor Swift, né, já que o criador ele gostava muito da Taylor, acabou que ele fez a personagem, né, Lexi, totalmente inspirada na Taylor Swift. Outra coisa que é bastante interessante também sobre a oitava temporada de maneira específica é que os criadores da série decidiram homenagear a primeira temporada na oitava temporada. Então todos os títulos de todos os episódios da oitava temporada, elas são frases que foram ditas na primeira temporada é, por algum dos personagens. Então eles pegaram frases específicas ditas por alguns dos personagens na primeira temporada e colocaram como título de todos os episódios da oitava temporada. E aí seria importante questionar. Você seria capaz de reconhecer a fala dos personagens vendo agora, se você fosse agora, pegasse todos os episódios da oitava temporada, visse o título de cada temporada, você conseguiria reconhecer de quem é cada fala daquela, já que cada título de episódio é uma fala específica de algum dos personagens da primeira temporada. Eu tenho que confessar que eu não conseguiria, eu não teria essa habilidade, essa capacidade de ler, mas eu tenho certeza que existem fãs assim, tão fãs assim que conseguiriam ler ali e dizer, essa frase foi dita por fulano de tal. Não duvido de jeito nenhum, minha gente. Outra coisa bastante interessante, né, que pouca gente sabe, é que com a saída da Nina da série, todo o final da série teve que ser revisto. Então, se a gente tem aquele final que a gente tem hoje, da editor da série, é por conta da Nina. Eles não esperavam que ela fosse sair da série, acabou que ela saiu da série, e aí por causa disso eles tiveram que revisar todo o final, porque eles tinham planejado um final relacionado a ela, né? E com a saída dela eles não tinham mais o que fazer. Outra coisa também interessante e para finalizar também aqui essas nossas curiosidades sobre o Diário de Vampiro, é que Diário de Vampiro é até hoje a série com tema de vampiros mais longa da história da TV americana, tendo 8 temporadas no total. Então é a série que durou mais tempo, mesmo antes tendo existido outras séries de grande sucesso, como True Blood, e também teve Buffy a Caça Vampiros ali nos anos 90, né? Então, Diário de Vampiro é a mais longa até hoje, a que passou mais tempo no ar, tendo no total 8 temporadas. E com certeza, se a Nina não tivesse saído, ela ainda estaria no ar até hoje, porque a gente sabe como Hollywood funciona, né? Enquanto os personagens quiserem ficar, na verdade os atores quiserem ficar, eles vão fazendo. É igual a gente tem o que? Grey's Anatomy aí com 600 temporadas, e a gente teve The Big Bang Theory com 12 temporadas, que só terminou porque os atores não queriam mais fazer, né? Não queriam mais interpretar aqueles papéis. Na verdade, o ator que interpretava o Sheldon não estava mais contente, não queria mais. Depois de 12 anos, ele estava cansado. Se não fosse isso, eles tinham continuado. E é isso, né? Diário de um Vampiro foi um marco para a TV mundial, fez um sucesso estrondoso, instantâneo e faz sucesso até hoje, porque com certeza ainda existe uma base de fãs fiéis, né? Que gostam muito da série, que leram os livros, que sentem muitas saudades do da série, né? Que realmente era muito boa. Muita gente comparou na época com Crepúsculo, né? Que parecia ali um pouquinho, existia até uma guerrinha assim entre os fãs de Crepúsculo e de Diário de Vampiro, mas sem dúvida nenhuma foi uma série que marcou, né, por sua qualidade, principalmente. E se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos e também de seguir a gente aqui no Spotify. Você seguindo a gente aqui no Spotify, você vai ser avisado todas as vezes pelo Spotify que um episódio novo for lançado. Assim você não precisa estar voltando aqui para dizer, será que lançaram um episódio novo? O Spotify vai te notificar, né? Ele vai dizer para você que existe um episódio novo. E não esquece de curtir todos os episódios que já tem aqui lançado. Existem episódios sobre true crime, né, crimes reais, em que eu, como já disse lá no início, eu sou psicólogo. Então, além de falar sobre
os crimes reais, eu também faço uma análise psicológica do caso. Então, se você tem interesse sobre isso, procura aqui, sai desse episódio, vê os outros episódios especiais de Halloween e curte os episódios de True Crime que existem aqui, que estão disponíveis. Vai lá ver a minha análise psicológica sobre os casos. E a gente se vê em um próximo episódio. Valeu, falou!